Programa Voz em Cena. Um oferecimento Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume, é simples. Itineral Turismo, o melhor está por vir. Programa Voz em Cena. Desta vez nós desmistificamos o mercado imobiliário com o consultor Caio Vieira, que está comigo depois que rodar a vinheta. Olha aí. Olá, pessoa! Estamos começando mais uma edição do nosso programa Voz em Cena, que traz todos os assuntos relevantes e, acima de tudo, com pessoas relevantes dentro do mercado de Jundiaí. E hoje, você sabe, quem casa, quer casa, mas muitas vezes a pessoa não quer casa só porque ela vai casar. Ela quer uma casa para investimento também. E é para falar sobre casa, sobre o mercado imobiliário, que eu estou aqui com o consultor imobiliário Caio Vieira. Muito obrigado pela sua presença e obrigado por disponibilizar o seu tempo aqui para o nosso programa tão precioso. Eu que agradeço, Carlos, o convite. É um prazer estar aqui com você e vamos passar esses minutos aqui discutindo justamente isso, né? O que é relevante para a vida das pessoas, que é o imóvel, de uma maneira geral. Exatamente. Caio, começando com a questão, já para quem está adquirindo um imóvel para morar. Jundiaí tem sido uma cidade bastante atrativa nos últimos tempos para esse tipo de negociação, não é? Sim, Jundiaí ela vem de um déficit constante de imóveis, como o cenário do Brasil também, né? E Jundiaí não é diferente. O que nos traz Jundiaí como a bola da vez é justamente a qualidade de vida que a cidade entrega, né, são os cenários de segurança, de praticidade de uso, de tudo que tem aqui na nossa região, as proximidades das principais cidades, né? Então, assim, nós estamos muito próximos de São Paulo, do ladinho de Campinas, perto de aeroporto, as redes viárias favorecem demais e acaba atraindo o público de fora para cá. Nós temos um público circulante na cidade de Jundiaí de quase 1 milhão de habitantes. Diário, né, que são as cidades circunvizinhas que acabam frequentando os nossos comércios e assim por diante. E aí quem vem para Jundiaí prova água aqui, quer ficar. Então essa demanda é alta e a oferta ela não consegue acompanhar. Então acho que essa é uma posição bem interessante em relação a Jundiaí. Tem uma curiosidade que hoje o estoque nosso de produto de lançamento imobiliário e fase de construção, ou seja, aqueles empreendimentos que são sucesso, que as pessoas compram com planejamento, normalmente compram lá com 36 meses, 42 meses, né? Não tem juros, só tem correção, então é uma forma de aquisição muito interessante. Esses imóveis hoje, se não for lançado nada a partir de agora, esgota-se o nosso estoque em 8 meses. Para você ter ideia de voracidade desse negócio. 8 meses para se esgotar todo o estoque. O estoque de imóveis, a fase de lançamento e construção. É impressionante. E você fala que esse daí é um mercado que está bastante latente e funcionando aqui dentro da região. Aqui você acha que deve também, além da qualidade de vida, as pessoas ainda vêm morar em Jundiaí e continuam trabalhando fora, ou o pessoal tenta absorver tudo aqui dentro da cidade, Caio? Olha, o consumo real dos imóveis ainda é para o público interno. Então, o próprio jundiaense consome 95% dos imóveis que nós vendemos. Hoje eu tenho em carteira na Eboros 2.500 imóveis cadastrados de venda pronto, mais um estoque flutuante de lançamento, no qual nós participamos praticamente de todos os lançamentos da cidade, né? Então, nós temos desde Minha Casa Minha Vida, loteamento de alto padrão e os nossos imóveis de lançamento Prime, né, os AAA, que nós também atuamos aqui. Essa condição ainda circula tudo dentro do público de Jundiaí. É pouco as pessoas que migram para cá. Por mais que nós percebemos aqui uma atuação de empresas vindo para cá trabalhar na região, como Itupeva, Cabreúva, né, grandes indústrias, nós temos essa
essa visão, porque a gente acaba fazendo a locação dos grandes galpões, atrai público, atrai as pessoas para trabalhar, né? E elas ficam itinerantes até o ponto de tomarem a decisão de trazerem suas famílias e morar aqui. Mas, Carlos, a grande parte é consumido internamente mesmo. Tem muito upgrade, o jundiaense ele tem essa cultura de quem compra terra não erra, né? E é interessante, porque são pessoas esclarecidas. Isso é bastante interessante também. E eu tenho uma pergunta interessante para fazer para você. Majoritariamente, o pessoal costuma comprar a casa, comprar o imóvel para morar, para trazer toda a família, ou muitas vezes a pessoa compra para investimento? Na maioria das vezes, é para fazer o cuidado com a família. Então, a família cresceu, né, tá precisando de mais um quarto, tá casando, tá mudando de região para ficar perto de algo, escola de criança. Então, hoje, nós temos muita essa logística acontecendo na cidade. Por mais que a cidade de Jundiaí seja grande, mas nós estamos aqui, eu falo que nós estamos a 12 minutos de qualquer lugar, né? Só que estar perto de um supermercado, perto da faculdade, perto do local de trabalho, dos acessos de rodovia, isso ainda vem muito para a mesa. Então as pessoas mudam o bairro em função da sua comodidade de horas, né? Para ganhar tempo, porque hoje a coisa mais preciosa é otimizar o nosso tempo. E então tem bastante virada de chave para esse tipo de situação. E dentro desses investimentos, a pessoa acaba vindo morar em Jundiaí e automaticamente essas procuras, geralmente vocês vão prospectar diretamente o cliente, ou o cliente geralmente que vai procurar, fala, olha, eu estou precisando de uma casa nesse perfil, quem eu procuro, como é que funciona tudo isso? Boa pergunta. Nós temos alguns canais de captação de leads dos nossos clientes. Um dos principais canais são os portais verticais de venda, no qual nós fazemos parte de todos, né? Como Viva Real, Zap Imóveis e assim por diante. Então, todos os nossos imóveis, eles passam por uma seleção, um filtro, uma aprovação da qualidade daquele anúncio. Tem todo um regramento para que ele possa ter a visibilidade dentro do algoritmo dos portais. E eles nos geram uma quantidade relevante de indicação de clientes. São os chamados leads. Os leads. Hoje nós temos só de portal vertical mais de 2.000 leads que nós recebemos por mês de consulta. É claro que tem consulta que não tem fundamento, tem consulta de cliente no início da fase, né, de busca, e também pegamos o cliente já na fase final, que é aquele cliente que já está trabalhando há meses, porque o tempo de aquisição de um imóvel, ele é pelo menos de uns 6 meses. O tempo de maturação do desenvolvimento desse imóvel para moradia. E às vezes a gente pega um cliente sendo atendido na empresa, né, e as pessoas brincam, nossa, chegou e comprou. Na verdade, não chegou e comprou, né? Ele já estava sendo trabalhado, talvez até por outro corretor, que não conseguiu dar sequência no atendimento, né? Deixou o cliente de lado e o cliente volta, ele volta com muita informação, ele volta mais decidido, e aí, com a nossa consultoria, ele consegue executar o ponto final aí, adquirir o seu imóvel da melhor maneira possível. Falando em questão de se fazer essa questão de venda, até a gente traz vários profissionais de venda aqui dentro. Para ser vendedor, para ser corretor, a pessoa tem que ter bastante paciência. Tanto é que você falou que muitas vezes os negócios estão rolando há 6 meses, sem fechamento, e de repente, numa oportunidade, o cliente vai lá e fala assim, viu, é esse que eu quero, é esse que eu achei. E essa questão, essa resiliência do corretor, essa resiliência do vendedor, como é que se trabalha tudo isso? Porque a gente sabe, né, Caio, que a gente trabalha com vendas, esse programa também é um programa de vendas, o que acontece? A gente sempre chega e quer fechar na hora. Como que a gente sabe, viu, não dá para fechar agora, vamos esperar um pouquinho? Carlos, a vida de vendedor não é fácil. E nós sabemos que o segredo de um bom vendedor, seja ele qual for a sua carreira, né, o seu motivo, ele precisa ter consistência. Então, você tem que treinar bastante, precisa buscar informação, você precisa estar aliado numa boa empresa,
que eu acho que isso tudo fortalece o seu nome, você cria uma autoridade junto com o negócio. Então, para um corretor inicial ou que já está na profissão há algum tempo, estar agregado a uma marca é muito importante. Isso traz para ele força, traz para ele tração na hora de estar conversando, tem apoio de pessoas. E nós sabemos que se ele não manter a constância, ou seja, todo dia executar suas tarefas, todo dia ter compromisso com os horários, para conseguir ter lá a sua carteira bonitinha, organizada, ele vai sofrer não só no mercado imobiliário, mas em qualquer área de vendas. Se for ao contrário, ele for uma pessoa organizada, empenhada, tiver a constância, levar aquilo a sério, com certeza todo dia ele tem um cliente para fazer negócio. Porque no fim, nós trabalhamos com vendas e vendas não é só produto, venda é conexão. Então, se nós não tivermos o tempo todo conversando com pessoas e se conectando com as pessoas, o produto passa quase a ser secundário. Então, eu acho que o grande lance desse é você tá de bem, né? Deixa seus problemas para fora da porta, entra lá, hoje é seu dia, você vai brilhar, fale com bastante pessoas, fale bem, busque informações e tente ajudar a encontrar a solução, porque na maioria das vezes o cliente não sabe exatamente o que quer. Ele entra lá procurando um apartamento e durante todo o nosso processo a gente descobre que ele tinha que ter um lote para fazer uma casa. Né? E essa é a função do consultor. Então você precisa estar o tempo todo ativo, pensando positivo, atendendo com um sorriso no rosto e não parar. É isso. Você tocou nessa questão também de se conhecer o cliente antes de fazer o fechamento do negócio. Existe muita customização de planta, Caio, hoje em dia? Olha, são dois parâmetros acontecendo ao mesmo tempo. São as empresas que fazem os lançamentos imobiliários, e aí você tem todo um material já preparado. As plantas, as metragens, vista sol da manhã, sol da tarde, virado para a piscina e assim por diante. Customização talvez é uma parede ou outra, não tem muito o que fazer. Os imóveis prontos, existem a reforma. A questão de você entrar com uma reforma e colocar a sua cara no imóvel. Mas para ter aquela customização real, só se você fizer no seu lote construir o seu imóvel. Então tem para tudo. Interessante o papo? Depois dos comerciais, tem mais. É isso. Usar conta pessoal para receber dinheiro da empresa pode gerar problema no imposto de renda. O Banco Central e a Receita Federal têm acesso às informações financeiras. Movimentações altas em contas digitais ou via Pix que não aparecem na declaração levantam alerta. Separe conta pessoal da conta da empresa e declare corretamente os saldos. Hoje, movimentação financeira também é cruzada pela Receita. Empreender não precisa ser sinônimo de dor de cabeça com a burocracia. Na Nexus Hub Contabilidade, nós entregamos a segurança fiscal que o seu CNPJ precisa para crescer em paz. Somos o seu parceiro físico aqui em Jundiaí. A temporada do IR está aberta. Não arrisque patrimônio nem CPF. Declare com a Nexus. Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume. É simples. Programa Voz em Cena, sempre inédito às quintas-feiras, às 6 horas da tarde. E você tem a oportunidade também de ser um anunciante, trazendo credibilidade também para a sua empresa. Sem dúvida, o Voz em Cena pode fazer parte do seu brand. E aqui, a gente está falando sobre o mercado imobiliário. Estou conversando com o Caio Vieira, consultor imobiliário. E tem uma pergunta que eu tenho certeza para você que quer morar, para você que está querendo investir, está querendo fazer, e a gente vai fazer direto com um especialista. Caio, a gente sabe que o Brasil muitas vezes tem muita inconstância financeira, inconstância tributária, agora tem reforma aí. Como é que funciona a aquisição do imóvel, principalmente com as taxas de juros que circulam no nosso país? Olha, o mercado imobiliário ele é cíclico, então nós vivemos em ondas. Existem momentos em
em que os juros estão mais altos, como estava acontecendo agora, que já temos uma previsão de redução da Selic, né, uma previsão aí para dezembro de 13%, então nós saímos de um cenário de 15%, estamos a 14,75%, indo para 13%. Isso tudo é um ajuste positivo para que o crédito fique mais leve para os nossos clientes. Em contrapartida, Carlos, nós, dentro desse cenário, sempre tem as coisas boas, né? Então, se o juros está alto, puxa, não é hora de comprar? Muito pelo contrário, nós falamos muito com os clientes vêm, eles vêm participando disso de uma maneira bem real, pelo qual que, se o juros está alto, você acaba gerando uma demanda e uma oferta, e a palavra que todo mundo gosta, oportunidade. Então, nós temos oportunidade de negócio como nunca teve. Então, tem imóveis sendo negociados com descontos grandes, imóveis que estão aceitando permuta de outro imóvel como pagamento e realizando aí 2 negócios perfeitos para todo mundo, porque os juros realmente dá uma afastada nesse público com receio de parcela e assim por diante. Em contrapartida, você tem a compra, a aquisição, a parte financeira real está com uma desvalorização. Então, eu acredito muito no que está acontecendo, que as pessoas que estão fazendo aquisição de imóvel hoje terão um grande sucesso daqui 1 ano, 2 anos, na hora que essa taxa de juros abaixar, a aquisição do imóvel foi feita com preço reduzido, o preço do mercado é o de hoje, então a oportunidade de 20%, 30%, 40%, 50%, 100% de valorização do seu imóvel em 2, 3, 4 anos é clara. Isso é algo totalmente plausível de acontecer. E tem só um detalhe importante sobre isso. As pessoas, quando elas entram num financiamento imobiliário como hoje, na taxa de 11,7% nos bancos privados, e nós já tínhamos taxa de 17% lá atrás, né? 11,7% realmente dificulta, parece um pouco caro, só que, como faz aquisição num valor mais negociado, você pode fazer a portabilidade nos bancos assim que as taxas se encaixarem novamente para um valor menor. Ou seja, tem a possibilidade de se fazer uma renegociação. Você vai fazer uma portabilidade de um banco privado para o outro dentro do cenário atual de taxa de juros. Se a taxa for para 9%, você vai trazer a sua taxa de 11,70%, passar para 9%, automaticamente as suas parcelas vão diminuir e você vai tocar a vida. Quanto tempo isso demora, Caio? Olha, no mercado cíclico, às vezes demora 1, 2, 3 anos, né, para poder encaixar. Porém, não tem milagre, né, Carlos? A gente fala de 11,7, mas também não é mais 7. Né? Então, nós estamos falando assim, olha, ficou excelente, é 9% ao ano. Então, está encaixado. Eu acho que precisa realmente ter uma lente virada, um bom consultor, buscar mais informação, porque eu tenho certeza do que eu vou te dizer. A aquisição do imóvel hoje, além de te dar uma segurança patrimonial, que é muito importante para a questão pessoal, né, de família, você tem essa chance de não perder o que está acontecendo hoje no mercado. E não ficar com medo do banco ali, sobe, tem dinheiro, não tem, para onde foi parar meu banco, grandes milagres, né? Uhum. Então é o certo que não erra. Cara, eu vou te fazer uma pergunta. Da mesma forma que você falou do vendedor, que ele tem que ter aquela resiliência, tem que ter aquela paciência, quem está comprando um imóvel para investimento, onde que vai buscar toda essa força? Fala assim, nossa, será que eu estou ganhando dinheiro? Será que eu vou ter o cacife suficiente para aguentar 1 ano, 1 ano e meio para a valorização do meu imóvel? Como é que você trabalha a cabeça do cara nesse sentido? Olha, o cliente comprador dos produtos de lançamento imobiliário, ele entra num fluxo, Carlos, que é muito interessante, porque no prazo de 36 meses, que é um período médio de obra, de um lançamento para a entrega do imóvel, o cliente ele desprende de 30% apenas do valor principal do imóvel. E esse 30% é pago durante os 3 anos. Então, existe uma variabilidade de fluxo. Eu consigo encaixar um fluxo de pagamento para você dentro da sua realidade. Então, não é igual para todo mundo. Existe um padrão, mas se o seu fluxo, por exemplo, você recebe um bônus em novembro,
nós conseguimos adaptar esse recebível do bônus para novembro para você ter um fluxo mensal que caiba no seu bolso. Então a ideia do lançamento é fazer uma compra planejada. É um planejamento da aquisição do seu sonho. E tudo isso vem, obviamente, também com a questão de preço, né? Porque nós estamos comprando na origem. E a origem te traz vantagens. Então é o preço menor, é a forma de pagamento, esse fluxo todinho, ele não tem juros. Então, olha que bacana, ele só tem a correção do INCC, que é o que corrige o Índice Nacional da Construção Civil, né? Então, transforma a aquisição de um imóvel que é um valor agregado alto, que é o sonho de todo mundo, né? As pessoas se reúnem em torno desse assunto de uma maneira simples, de uma maneira tirando o véu de tudo e colocando na mesa a possibilidade de você adquirir seu imóvel dentro de um planejamento totalmente sadio, como se fosse comprar um carro na loja. Olha isso. Até uma questão de curiosidade, Caco. A gente percebe aqui em Jundiaí que existe o lançamento de grandes empreendimentos premium. Esses empreendimentos premium vendem mais no lançamento ou no decorrer de todo o processo de construção? Como é que você analisou isso daí? O mercado AAA, vamos dizer assim, dos imóveis considerados alto padrão, eles levam esse selo por algumas coisas, né? E justamente falando de Jundiaí, nós estamos falando de bairro. Localização é fundamental para que a gente possa qualificar um imóvel desse. Tipologia. Então, qual é o tipo de produto que vai, a metragem que vai colocar nesse empreendimento, vagas e assim por diante. Todas as amenidades que acompanham esse produto. E, como nós estamos falando, existe aí uma oferta muito baixa desse tipo de produto para um público jundiaense, né, que tem uma renda per capita boa, na sua maioria. E eu acho que quando ele chega para comprar, o melhor momento da aquisição, sem sombra de dúvida, é o dia do lançamento. Esse é o dia que ele consegue fazer o melhor negócio. Durante o processo, é bom? É bom. Até porque, Carlos, nem sempre se encaixa o seu momento com o momento do lançamento. Exato. Talvez o seu momento seja daqui 3, 4, 6, 1 ano. Ou às vezes a sua vida mude em 1 ano, 2 anos. Então, ir lá no nosso plantão de vendas, daqui 1 ano, 2 anos, durante esse processo, que é bom, porque lá o prédio já está sendo construído, já tem aquela parte visual. O pessoal já começa a ver palpável. Te dá segurança. Todos os nossos plantões, que é uma coisa interessantíssima, isso é muito legal, ele vem com um decorado da unidade. Então você entra no decorado, você se encanta, você já se vê lá dentro, né? Tem uma maquete que você consegue visualizar onde nasce sol, onde está a piscina, para que lado está virado. Então existe todo um encantamento na aquisição de um produto que está no papel, mas é lúdico e brilha os olhos. Vale a pena as pessoas irem conhecer, porque é uma experiência incrível. Programa Voz em Cena, sempre trazendo assuntos relevantes e, acima de tudo, desmistificando tudo aquilo que você precisa saber sobre todos os assuntos, inclusive sobre o mercado imobiliário. E hoje a gente recebeu Caio Vieira. Caio, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Agradeço e seja sempre bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bora para as próximas. Programa Voz em Cena inédito, toda quinta-feira às 18 horas, aqui no canal 25. E eu espero você. É isso. Programa Voz em Cena. Um oferecimento Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume. É simples. Itineral Turismo, o melhor está por vir.